Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinais realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Aplaudamos a palavra de Deus. Amados e queridos irmãos e irmãs presentes aqui no Shalom da Paz, nesse 18º domingo do tempo comum, irmãos que nos acompanham pela rede de rádios Shalom, Shalom AM 690, Shalom FM 91,7, Rádio Antena 5 FM de Carnaubal, na Serra da Ibiapaba, irmãos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, com Shalom e Rádio Shalom Oficial. Ouvimos na primeira leitura e no Evangelho sobre o pão do céu, o maná. E no Evangelho, como veremos agora, Jesus explica o que significava aquele maná dado por Deus no Antigo Testamento ao povo faminto no deserto, e fará o grande discurso sobre a Eucaristia. João capítulo 6, versículo 35, diz o Senhor: eu sou o pão da vida, o que vem a mim não terá jamais fome, e o que crê em mim não terá jamais sede. Vimos
na leitura do Evangelho de hoje, como depois que Jesus tinha realizado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, 5 pães e 2 peixes alimentaram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, portanto um total de 12.000 pessoas. Aquela multidão ficou entusiasmada, maravilhada. Se tem uma coisa que junta a gente, é quando a gente vai dar, seja qualquer coisa for, né? Qualquer coisa que você for dar, aparece logo gente de todo canto. Eles comeram, eles se saciaram com o pão e o peixe. Jesus ainda mandou que se juntasse 12 cestos, para não ficar nada perdido. E agora eles estão novamente, no dia seguinte, à procura de Jesus e dos discípulos. E quando viram que Jesus não estava mais naquele lugar, subiram nas suas barcas e foram para a cidade de Cafarnaum. Como sabemos, Cafarnaum foi a cidade que Jesus escolheu para viver. E ali ele transformou a casa de Pedro na sua casa. Tanto que o Evangelho diz, às vezes, Jesus foi para a sua casa. Na realidade, era a casa de Simão, Pedro, que ficava bem próximo da sinagoga. Naquela sinagoga, Jesus fará o grande discurso do pão da vida. Aqueles que quiserem aprofundar, que tiverem interesse de conhecer melhor sobre o que é o sacramento da Eucaristia, hoje, quando chegar em casa, leia o capítulo 6 do Evangelho de São João. São João é o 4º evangelista. Leia o capítulo 6. É o grande discurso eucarístico de Jesus. Aquele discurso se deu na sinagoga de Cafarnaum. Ali Jesus revela o que seria o alimento de milhões e milhões e bilhões de pessoas na igreja, que ainda permanece nos dias de hoje. A revelação da Sagrada Eucaristia. Com aquele milagre da multiplicação dos pães, que já era um pré-anúncio do milagre eucarístico, Jesus despertou esperança no coração daquele povo. Um homem que cura os enfermos, expulsa os demônios, ressuscita os mortos e dá pão de graça. Esse homem só pode ser muito importante e nós temos que ir atrás dele e temos que transformá-lo em rei. E quando Jesus percebe essa intenção, primeiro manda os apóstolos irem embora daquele lugar e se retira no silêncio da noite para rezar. Quando eles o encontram novamente, dizem: Rabi, nós estávamos te procurando, onde é que o Senhor estava? E Jesus, eu gosto muito de Jesus por isso, ele não tem arrodeio, ele não é falso, ele é muito sincero. Ele olha para eles e diz: vocês estão me buscando? Não porque vocês viram o sinal do milagre da multiplicação dos pães, estão dispostos a mudar de vida e acreditar em Deus. Vocês estão aqui porque vocês comeram de graça ontem e hoje querem outro banquete de pão e peixe. Era a base da alimentação naquela época. Santo Agostinho, comentando esse texto, o grande Agostinho diz, colocando na boca de Jesus: buscai-me por motivos da carne, não do espírito. E aí continua Agostinho: quantas pessoas procuram Jesus guiados unicamente pelos interesses materiais. Seguimos Jesus porque Ele pode me curar. Seguimos Jesus porque Ele pode me abençoar. Seguimos Jesus ou vamos à missa porque eu
estou precisando de uma graça para passar numa prova, num concurso. Agostinho nos diz: só se pode procurar Jesus por Jesus. Vamos repetir essa frase? Só se pode procurar Jesus por Jesus. Jesus percebe que naquela multidão que o procurava novamente, não existia a sinceridade verdadeira da alma, o desejo de ser transformado. Você pode até enganar sua esposa, eu posso até enganar todos vocês, você pode enganar sua namorada, você pode enganar seu pai ou sua mãe, mas nós jamais enganaremos Jesus. Ele sabe a razão pela qual você está aqui nessa noite. Ele sabe por que você veio, qual o desejo mais íntimo e profundo da sua alma. E aí então ele aproveita para formar aquele povo que, quando Jesus fala do pão da vida, aquele pão do deserto, os que o comeram morreram, mas ele tem um pão que dá vida. Imediatamente as pessoas pedem: dai-nos deste pão. Mas antes Jesus fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, e o Filho do Homem vos dará. E eles disseram: o que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? E Jesus respondeu-lhes: a obra de Deus é esta, que acrediteis que naquele que ele enviou. Houve uma resposta positiva daqueles que o procuravam? Não. Apesar do que eles tinham visto no dia anterior, a multiplicação dos pães, um grande milagre, mais uma vez eles estão aqui de novo dizendo: que milagres fazes tu para que o vejamos e acreditemos em ti? Nós estamos vivendo numa geração muito parecida com essa. São pessoas que querem ver sinais, milagres, para acreditar. Querem provas que Deus existe. Ah, se Deus fizer isso, eu creio. Se Deus não fizer, eu não creio. Se eu conseguir essa graça na Igreja Católica, eu fico. Se não, eu vou para outra. Afinal, tem tantas por aí, né? Nossos pais, diziam eles, comeram o maná do deserto, como está escrito, e ouvimos na primeira leitura de hoje. Deus manda o pão do céu para o povo faminto. Primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 16. A providência de Deus que faz cair aqueles grãos do céu, que são transformados numa espécie de farinha e fazem o pão para o alimento. Jesus agora aproveita e vai falar do verdadeiro pão do céu. Porque aquele maná era apenas um símbolo da Sagrada Eucaristia. Era apenas um símbolo daquilo que nós hoje temos acesso gratuitamente, cada domingo, ou até cada dia da semana, se assim o quisermos, ao participar da missa, estando em estado de graça. Jesus é o verdadeiro alimento que nos transforma e nos dá força para realizarmos a nossa vocação cristã. Daí que ele passa a dizer, aquele alimento foi importante como símbolo, como imagem do alimento que eu vos darei agora. Mas aquele alimento, quem comeu, morreu. O alimento que eu vos darei, vos dará também a vida eterna.
Hoje a gente quer comer muita coisa, fazer muita dieta do que aparece para ter um corpo sarado, né? Para ter um corpo que possa ser bem visto no Instagram, né? Nunca como hoje se procura tanta comida orgânica, comida sem agrotóxicos, comida ou comprimidos para tirar as gorduras, né? Eu comecei a tomar um, vamos ver se resolve, né? Se resolver, eu digo a vocês, né? Quem me deu está aqui, na missa, né? Eu vou dar esse testemunho, né? Mas Jesus nos oferece um alimento que não faz mal. Não faz mal. Várias pessoas, pelo menos, não estou dizendo para você fazer isso, mas nesses 16 anos de padre, as pessoas que me procuraram dizendo, padre, eu não posso comungar porque o pão eucarístico tem glúten, e eu tenho problemas, né, o que é que eu faço? Eu posso comungar do vinho. Eu digo, minha filha, se você crê que aquilo ali não é mais pão, pode comungar. E a pessoa fica assim, mas é porque eu adoeço. Eu digo, não. Jesus disse que esse é o pão da vida, é o pão do céu. E não é mais o trigo, a transubstanciação. Estou falando aqui de fé. E nenhum daqueles que eu dei, a Eucaristia, mesmo tendo essa limitação, teve nenhum problema. Pelo contrário, ficou curado. Porque verdadeiramente é o corpo e o sangue de Cristo no altar. São João Paulo II dizia, só mediante a Eucaristia é possível viver as virtudes heróicas do cristianismo. Quais são as virtudes heróicas do cristianismo? A caridade, ao ponto de perdoar um inimigo que me fez o mal. O amor pelos que nos fazem sofrer, até a doação da vida pelo próximo. A castidade em qualquer idade ou situação de vida. A paciência, especialmente na dor, ou quando estamos estranhando o silêncio de Deus nos dramas da história e da nossa existência. Por isso exortava São João Paulo II, sede sempre almas eucarísticas, para poder de ser cristãos autênticos. Eu me alegro muito aqui no Shalom por ver que nossa capela está sempre cheia de pessoas em adoração. Se Deus quiser, em breve vamos voltar às vigílias da noite, mas por enquanto até às 9 horas da noite, das 6 da manhã, se não me engano, né? Das 6 até às 9 da noite tem sempre gente. Alimentar-se da Eucaristia em estado de graça, porque quem dá uma de gaiata e vem comungar em pecado, incorre naquilo que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, quem come e bebe o corpo e o sangue do Senhor indignamente, é réu de condenação. Aquela comunhão sacrílega se torna um problema para a pessoa, que sabe que não pode, mas vai comungar sem se confessar. Ou que vive em situações de pecado e mesmo assim teima em querer viver pecado e graça ao mesmo tempo. Almas eucarísticas que comungam o corpo e o sangue do Senhor e almas que adoram a Eucaristia, que amam a Eucaristia. É bonito ver aqui durante o dia empresários que passam e param o carro antes de ir para o trabalho ou voltando do trabalho e entram e ficam um pouco com Jesus. Médicos, profissionais liberais, pessoas simples que saem dos seus empregos e tiram um pouquinho, às vezes da hora do almoço, para vir aqui adorar o Senhor. Isso deveria ser em todas as igrejas, todas as paróquias de Fortaleza,
do Brasil e do mundo deveria ter sempre Jesus exposto. E os fiéis entrando e saindo, recebendo força, renovando sua fé, renovando a sua esperança, o seu amor, crescendo espiritualmente, pedindo suas graças, porque é Ele que está à disposição de cada um de nós. Dante Alighieri, como sabemos, um grande poeta italiano, ele escreveu a Divina Comédia e fala do céu, do purgatório, do inferno. Na parte do purgatório ele diz: dai-nos hoje o maná de cada dia, sem o qual por este áspero caminho retrocede quem mais encaminhar-se afana. Ele diz isso porque verdadeiramente a vida sem Cristo, a vida sem Eucaristia é um deserto. O que é que tem no deserto? Morte, calor, poeira. A vida sem Cristo é vazia. Quando os judeus dizem que foi Moisés quem deu o pão do céu, imediatamente Jesus diz: não foi Moisés, mas o Pai. É Ele quem dá o verdadeiro pão do céu. O pão do céu dá vida ao mundo. E Ele amou tanto o mundo. Estamos ainda em João 3,16, antes do capítulo 6. Ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho aos famintos da terra. Quem somos nós, senão famintos, desesperados, à procura da vida? E a Eucaristia é esse alimento que mata a fome da tua alma. Às vezes a gente não diz assim: não sei o que é, né? Eu estou com uma coisa, né? Já transei, já fui para o motel, já fui para a festa, já cantei, já dancei, já me droguei, já tomei banho, já almocei. Pois é, isso aí é a fome da alma. É o grito da tua alma dizendo: me alimente, eu estou morrendo espiritualmente. Me alimente, eu preciso deste pão. Santo Agostinho dizia: o Senhor apresenta-se de tal forma que realmente é superior a Moisés, porque Moisés não teve a audácia de dizer que dava um alimento que não perece. De fato, se a pessoa colhesse a mais e guardasse na despensa, o maná amanhecia podre, como está no livro do Êxodo. Era um alimento perecível. Não permanecia para o outro dia, muito menos para a vida eterna. A Eucaristia é um alimento que durará até o céu. Por isso que, quando tem alguém muito enfermo, o padre vai dar a unção dos enfermos e o viático. O viático é exatamente Jesus Eucarístico, que é o companheiro de viagem. Ah, se você tiver a graça de morrer depois de ter recebido a Eucaristia. O viático, o viajante, o companheiro de viagem. Diga comigo: Senhor, não me deixe morrer. Faça de coração que Ele vai lhe atender. Senhor, não me deixe morrer sem a confissão, sem o perdão dos pecados e sem a Eucaristia. O viático. Moisés prometia um reino na terra onde manava leite e mel, uma paz temporal, filhos, saúde, os bens desse mundo. Prometia que iria saciá-los na terra, mas de manjares que perecem. E aí conclui Santo Agostinho: Cristo, no entanto, promete um alimento que efetivamente não perece, mas permanece eternamente. O povo que conversava naquele dia com Jesus não tinha ideia do que ele estava falando.
E quem lê hoje, como eu dei como lição de casa, o capítulo 6, vai ver que num determinado momento Jesus diz claramente: quem não comer a minha carne e beber o meu sangue não terá vida. E muitos dirão: mas ele está louco, como é que alguém pode dar sua própria carne, seu próprio sangue? Que história é essa? Ele ficou louco. E muitos daqueles entusiasmados antes, que buscavam o pão material, agora saem desiludidos e se afastam de Jesus, quando entendem o que ele está dizendo: eu vou dar a minha carne. E não é isso que Jesus fará na última ceia, quando pega o pão e o vinho e diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, dado, derramado, como corpo e sangue de uma nova e eterna aliança. Comei. Não tenha dúvida quem vai poder comungar hoje, que ao comungar você estará comendo a carne de Deus, bebendo sangue de Deus, alimento para a vida eterna. Ele deixa claro para nós que o pão do céu é uma realidade. Ele vai falar 8 vezes nesse capítulo 6 a palavra comer, para que ninguém tenha dúvida. A hóstia, ao ser colocada na boca, não é para deixar lá, é para ser triturada e comida e engolida como alimento. Não é uma pastilha que você bota na boca para ser dissolvida. Não, é alimento, é comida, é verdadeiramente comida. O pão que eu darei é a minha carne. Por isso, São Cirilo de Jerusalém dizia: por meio da Eucaristia, fazemo-nos concorpóreos e consanguíneos de Jesus. É minha carne, é meu sangue. Ele em mim, para que ele possa transformar a minha carne frágil, a minha carne tendente ao mal, a minha carne doente, a minha carne pecadora, a minha carne marcada pelo vício. Essa obra dele em mim vai me transformar de um velho homem, de uma velha mulher, num homem novo, numa mulher nova. Concorpóreos, dizia São Cirilo, e consanguíneos de Cristo. É a carne e o sangue que passam a habitar em mim. Depois daqui você sai, você é um sacrário vivo. Você é um ostensório vivo, onde Jesus está presente. Que grande mistério de amor é esse? Termino com aquilo que um santo dizia: Jesus é o maior louco que já houve e nunca haverá outro como ele. É possível maior loucura do que entregar-se como ele se entrega àqueles a quem se entrega? Estar nesse sacrário aí dia e noite é loucura. O sacrário é chamado por Santo Afonso Maria Ligório, que é hoje o dia dele, de presídio de amor. É a cela de amor, onde Jesus está preso, aprisionado pelo amor que ele nos tem. Quantas vezes entramos aqui para cima e para baixo como barata tontas e não entramos lá para dizer obrigado, você está aí. Você está aí. Olha que bonito. Porque, na verdade, já teria sido loucura ter nascido como um menino indefeso, lá em Belém. Mas, nesse caso, quando ele nasceu, até os malvados se enterneceriam sem atrever-se a maltratá-lo. Ninguém tem coragem de maltratar uma criança. Porém, ele achou que era pouco. Quis aniquilar-se mais,
e dar-se mais, e aí se tornou comida, pão. Veja o que o santo diz, divino louco. Quando você hoje for comungar, diga para ele, você é louco. Você é louco. Jesus é louco de amor por mim. Jesus é louco de amor por mim. Divino louco. Como é que te tratam os homens? Como é que eu te trato? Presente na Eucaristia, depois da comunhão, quando eu saio da igreja. Que Deus nos dê essa consciência, meus irmãos, do grande dom que só nós católicos temos. As outras igrejas fazem a ceia uma vez no mês, com um pedaço de pão comprado na padaria e um vinho de uva dentro de um copo de café, mas não creem na transubstanciação. São famintos, almas famintas do pão da vida. E nós temos este pão em abundância. Temos esta fonte de vida que é a Santa Eucaristia. Que nunca mais nós comunguemos da mesma forma. E hoje eu lia algo, sobre mim, padre, também, porque é através do meu ministério que daqui a pouco o pão e o vinho serão transformados no corpo e no sangue de Cristo. Se nós, sacerdotes, tivéssemos mais consciência disso, nossa vida seria muito mais santa. Os fiéis a nós confiados, mais santos ainda, porque somos aqueles que trazem Deus à terra. Deixemos que o Senhor nos toque com a sua graça hoje, rezando também pelos sacerdotes, para que sejamos santos ministros do altar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.